Daqui a pouquinho o técnico do Cruzeiro ao vivo com a gente, Mano Menezes, porque o tema agora é Copa Libertadores da América. Ontem, pelo Grupo 7, o Cruzeiro venceu, e não é que venceu, o Cruzeiro amassou, esmagou a Laú 7-0. Até o jogo de ontem, a gente tinha muita dúvida se o Cruzeiro... Será que o Cruzeiro vai decepcionar a gente? Foi a primeira vitória do Cruzeiro, a expectativa era tão grande. E aí vem um jogo como esse e dá um respiro enorme para não correr mais risco de ficar fora? Não, mas o técnico caiu hoje. Caiu o técnico da Laú, Guilherme Olmos caiu. Depois do que ele fez ontem, já que caiu o Olmos. Ele foi técnico da Bolívia nas eliminatórias. Ángel Guilherme Olmos. Como é que ele chamava? Olmos, é isso? Guilherme Romos. Romos. Ele caiu porque o jogo, da maneira como foi considerado um vexame. Porque foi atípico, né? Porque é o seguinte, vamos supor, eu sou o técnico. Até nesses torneios que a gente faz da CESP, aí eu perco meus 2 jogadores de trás. Ou por expulsão, eu tenho que trocar. Eu não vou botar um atacante lá na frente. Fecha casinha. Sabe? Você não vai enfiar seu time pra dentro, você vai pra trás. Ele avacalhou. Eu vou tentar fechar atrás. Ele pediu pra ser demitido. Não, e assim, gente, o cara perdeu os 2 zagueiros por expulsões, é verdade, mas perdeu. Mas também não tem goleiro, né? Esse tal de Johnny Herrera... Mas recompõe o sistema defensivo. Sim, claro, óbvio. O cara não recompôs. O Johnny Herrera era ruim quando era jovem. Não, e outra coisa, né, Pérez, que eu acho que também vem ao caso. Apesar de ficar nervoso em alguns momentos da partida, o time da União não bateu. Mas as duas posições foram certas. Mas não foi aquele jogador que estava 5-0, 4-0, os caras começaram a dar pancada. Não foram maldosos, né? Eu acho até que em alguns momentos, e o Mano cobrou isso, os jogadores do Cruzeiro, começaram a dar uns toquezinhos de lado, fazer uma graça, e aí também é legal da parte do Mano cobrar os jogadores. Porque se você pode, e é isso que eu acho que falta no futebol brasileiro, você pode botar 3, 4, 5, 6, mete 6-0, 7-0. Não, eu tô cansado de ver, você faz 1-0, Pérez, o adversário bem mais fraco, e o cara fica lá atrás para segurar esse 1-0. Aliás, esse negócio de 6, 7 aí, quem gosta é o Mineirão, né? Rapaz, mais de 7 no Mineirão, rapaz. Agora, Thiago Neves fez 2 gols. Muito bem no jogo. Sassá fez 2 gols. Arrascaeta fez um gol, jogador que vai chegar forte para a Copa do Mundo. Tá jogando o Arrascaeta é brincadeira de mau gosto. O Sassá, que reclamaram que não podia, pode sim. O cara não pode parar, ele pode ir para frente, para trás, para o lado, não é isso? Ele não pode dar paradinha na cobrança em si. Antes da cobrança ele pode vir parar, que na verdade, voltar. Né, Loeb? Ele vai para frente, ele vai e volta. Aí ele volta, aí o Johnny Herrera parece um louco, sai para cima do árbitro para reclamar. Conhece nem a regra. Então, mas ele não estava em cima da bola já, ele para no meio do caminho. Gente, esses gols aí que eu tô vendo, os últimos, isso é futebol de praia lá em Santos, cara. O Ademir, ele jogou o time pra cima com 2 a menos, velho. Brincadeira, o quê? Os jogadores, aí também a gente precisa entender... Não respeitar a instituição, cara. Não, a gente precisa entender o jogador. Eu tô ali, o meu treinador não faz nada para recompor o time. Eu tô tomando 4, 5. O meu adversário é avassalador. Eu vou tomar 7, 8. Os caras também entregaram. Os caras jogaram agora. A vitória alguma coisa mesmo que o técnico não tenha feito. A vitória é espetacular. O Cruzeiro tem na sequência pela Libertadores o Vasco no Rio. No Rio, semana que vem. E depois encerra contra o Racing jogando em casa. Eu acho que o Cruzeiro dá para passar em primeiro do grupo ainda? Dá para passar em primeiro. Se ganhar as 2, dá. O Racing só tem 8. O Palmeiras ganhou do Boca na Argentina, que foi espetacular. Agora, esse tipo de resultado do Cruzeiro, mesmo pegando, se interessa, tocar 7 e tudo, eu acho que pode ser um divisor de águas também para conseguir a classificação. É isso, e a gente continua falando do Cruzeiro, time de Belo Horizonte que gera uma expectativa muito grande, porque é um time que tem um trabalho muito bem conduzido. Ontem passou com tranquilidade, né? Ontem amassou o time da Laú, respira, volta à zona de classificação da Copa Libertadores, e a gente vai direto a Belo Horizonte receber um grande convidado ao vivo aqui no Mais 90, o técnico do Cruzeiro, que gentilmente nos atende, Mano Menezes, está ao vivo com a gente. Manuel Gustavo Zupac que está falando. Primeiramente, boa tarde, muito obrigado por falar com a gente. Qual que é o tamanho do alívio, do sentimento de tranquilidade, se é que essa palavra existe no futebol, quando você tem uma vitória desse tamanho e um respiro desse tamanho na Copa Libertadores? Boa tarde e obrigado por falar com a gente, mano. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos aí. Prazer estar falando com vocês. Vencer é sempre bom, principalmente para a gente aí que estava há 3 rodadas sem conseguir uma vitória. Nossa primeira vitória na Libertadores. Estreamos com derrota frente ao Racing lá. Depois jogamos com o Vasco no meio das 2 finais do Mineiro. Atrapalhou um pouco. A gente não conseguiu ter ímpeto suficiente para fazer a primeira. Empatamos com a Laú em Santiago.
E agora fizemos uma vitória importantíssima, né? O placar eu deixo por conta mesmo da questão de inferioridade numérica do nosso adversário, até da proposta, né, um pouco suicida, ou bastante suicida, que fizeram quando ficaram com 2 jogadores a menos. Mas a vitória, a maneira como nós iniciamos construí-la no primeiro tempo, quando estava 11 contra 11, já fazendo 3-0 e jogando bem, essa sim é de extrema importância para a gente no momento onde se afunila a fase de grupos. Entrar entre os 2 classificados pela primeira vez e chegar nas 2 últimas rodadas com a condição de brigar por uma das 2 vagas era o nosso objetivo e agora temos que seguir em frente. Tinho nervoso para falar com o Mano Menezes aqui do meu lado, Ricardinho Martins. Aliás, eu quero agradecer muito o Mano, né? Desde o ano passado a gente estava tentando trazer o Mano ao vivo aqui, a gente conseguiu hoje. Ô, seu retranqueiro, seu time aí resolveu fazer gol agora, é? O ano passado fez 6 contra o São Francisco, lá do Pará, ontem fez 7, o treinador lá do time adversário perdeu o emprego e você é retranqueiro. Imagina se não fosse, hein? Que apresentação de gala. Fala um pouquinho pra mim do Arrascaeta. Grande abraço, Mano. Obrigado. A fama é triste, né? Já dizia o papagaio. Eu prefiro ser um pouquinho retranqueiro do que perder o emprego como meu colega do Chile, né? Não está fácil para se manter no mercado de treinadores, tem muita concorrência. Então, acho que de vez em quando a gente tem que cuidar muito das coisas da gente para não passar vexames como esse. Se der mole no futebol, os outros aproveitam. O time foi bem, se o time vai bem, as individualidades que temos, Thiago Neves, De Arrascaeta, Sobs em outros momentos, Robinho, né? Raniel. Então, são jogadores que vão estar aí, onde foi Sassá também, como centroavante. São jogadores que têm capacidade para ser diferencial. Mas, acima de tudo, a parte principal é a equipe estar bem, ontem a equipe esteve bem. E isso que nos deixa mais contentes. Mano, um grande abraço. Me lembro que eu entrevistei o Mano como técnico do juvenil do Inter. Ele veio do Juventude, foi para o Internacional. E aí ele virou técnico profissional depois no Guarani de Venâncio, também no 15 de Campo Bom, e tem essa carreira consolidada aí. Prazer em revê-lo, Mano. Aqui o Palmeiras e o Corinthians, quando a gente fala que eles são favoritos a alguma coisa, dá alergia nos caras. Os caras realmente não gostam que a gente diga que o Palmeiras é favorito a isso, o Corinthians também tem o melhor time e tal. Eu queria passar isso para você, porque para mim, e até com os colegas aqui, o Cruzeiro sempre foi colocado como forte candidato ao título da Libertadores, da Copa do Brasil e também do Brasileiro. Isso é um exagero nosso ou você concorda com isso? Prazer em revê-lo. Obrigado igualmente, Pressa. O que faz a gente refutar muito a fama de favorito é que quando a gente perde 2 partidas depois de ser apontado como favorito, vira uma crise danada e aí tudo é crítica, nada serve. Então, as pessoas não querem assumir essa responsabilidade. Eu diria que favorito é uma avaliação que se faz externamente. Baseado nos nomes dos jogadores que se tem, baseado num trabalho mais longo, menos longo, né? Baseado no histórico, na trajetória recente do time, do clube, que tem camisa forte. Então, naturalmente, essas coisas precisam ser encaradas dessa forma. Mas não muda nada dentro do campo hoje em dia, você ser apontado ou não ser apontado como favorito antes de começar a competição. Penso que depende muito de como se inicia competições difíceis, né? Campeonato Brasileiro, por exemplo, se você passar muitas rodadas sem conquistar vitórias, se deixar muito tempo passar e não ir para o grupo da frente, não adianta você pensar depois numa grande reação lá no final, porque é um campeonato muito duro. Cada rodada é muito difícil de você pontuar, são jogos mesmo que se joga com adversários de estrutura menor, sempre criam dificuldades como mandantes e a gente depois não consegue mais recuperar o tempo perdido. A Libertadores nem se fala, né?
Nós, por exemplo, entramos num grupo muito duro. É só olhar a pontuação do primeiro colocado, que até antes desse jogo do Vasco vinha sendo apontado aí como o grande time da nossa chave, que estava jogando um futebol excepcional. Mas, se não ganha da Laú no próximo jogo como mandante, vai chegar na última rodada disputando a classificação. Então, é duro, é uma competição onde os mandantes têm uma supremacia bastante grande, o fator local influencia diretamente na produção das equipes e a gente tem que tomar muito cuidado se quer fazer parte depois do grupo de elite, que serão os classificados para as oitavas de final em diante. Mano, boa tarde, é o Ademir Quintino. Toda vez que eu vejo o Mano, ele me entrega, se a pessoa não souber. Ah, é o Santista, né? Toda vez ele me entrega. Brincadeiras à parte, saindo um pouco do tema Cruzeiro, hoje tivemos a informação de que o Marco Polo Del Nero está banido para o futebol. E quando, na tua passagem pela seleção brasileira, você começou com o Ricardo Teixeira e o Marco Polo era o vice do Marinho, que está em cárcere privado lá nos Estados Unidos. Essa é uma pergunta. E a outra, vou aproveitar o tema seleção brasileira, e como você é um treinador aí de elite, todos querem, gostaria que você falasse um pouco desse menino do Santos, o Rodrigo, o Vinícius Júnior, que já foi para o exterior. Está na hora de ir embora precocemente com 17 anos? Ou esses meninos têm que amadurecer aqui no Brasil? Satisfação em falar contigo novamente, mano. Obrigado, igualmente. Em relação aos afastamentos, me deixa bastante triste por fazer parte do futebol brasileiro, por essas pessoas terem feito tão mal ao futebol a ponto de chegarem nesse momento de suas vidas e um estar preso, o outro ser banido do futebol. Eu espero que as pessoas que venham a seguir e ocupar os cargos tenham uma responsabilidade maior com aquilo que é uma paixão do torcedor brasileiro e a nossa maneira de vida, a razão aí de nós profissionais militares no futebol. Acho que são jogadores ainda muito jovens, eu penso que eles ainda têm uma trajetória. Um dia alguém me perguntou isso sobre o Neymar, quando eu estava técnico da seleção brasileira, e eu disse que não via mais muitos desafios para o Neymar naquele momento, em termos de permanência dentro do futebol brasileiro, porque ele já estava batendo lá no alto. Penso diferente em relação a esses meninos. Eles têm uma trajetória ainda bastante grande para percorrer e eu penso que a permanência deles um pouco mais no futebol brasileiro seria saudável para nós e para eles também. Agradecer demais o técnico Mano Menezes, a gente deu uma estouradinha no tempo, o papo é sempre bom, a gente poderia ficar aqui fazendo várias perguntas para o técnico do Cruzeiro. Só para fechar, mano, na atualidade, quem joga mais, Salah ou Sassá, mano? Olha, tá difícil bater o Salah, né? O Salah tá jogando muita bola, mas eu só tenho o Sassá. O Salah pertence ao Klopp, ele que aproveite lá, que eu vou aproveitar o meu dente de ouro aqui, que é o que temos para o momento, e está bem, está voltando bem, está começando a fazer gols, e tenho certeza que se ele se dedicar bastante, levar a sério, cuidar as questões extras, que sempre atrapalharam ele um pouquinho, ele vai se transformar num jogador de alto nível no futebol brasileiro, porque tem potencial para isso e a gente está feliz com o retorno dele, porque estávamos precisando de um goleador para botar lá na frente, para não precisar usar nossos meias como atacante de centro, que sempre submete eles a um sacrifício bastante grande. Embora eles tenham se dedicado muito, você ter um atacante de referência, mesmo que seja de movimentação, como é o Sassá e como é o Raniel, que está voltando agora, para a gente é muito importante. Obrigado aí pelo convite. Agora já vamos iniciar a viagem aí para Porto Alegre, para enfrentar o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Depois vamos direto ao Rio de Janeiro para o jogo com o Vasco pela Libertadores. E vamos tocando aí
vamos aproveitar o momento para tentar fazer a nossa primeira vitória no Campeonato Brasileiro também.